ser obeso é uma escolha? Essa é uma pergunta complexa. A gente não pode ficar na superficialidade pra responder ela. Aquele canal Foco, né? E daí saiu um agora do Guto. Eu admiro o Guto por alguns aspectos. Ele tem a parte do empreendedorismo, eu acho muito legal, de disciplina e tudo mais. Gosto de assistir essa sequência, né? Gostei bastante da do Thales, mas quando eu vi a do Guto, eu me decepcionei bastante. Falta uma coisa pra ele, de duas uma. Ou é inteligência, ou é falta de buscar conhecimento. Gustavo Stocker. Médico, mentor e escritor. Especialista em saúde hormonal e emagrecimento baseado em evidências. Por que ele fala que os outros são gordos? Ele já tá colocando o cliente dele numa condição imutável. Olha que cara burro. Vamos falar do mercado fitness brasileiro. O que são as maiores referências hoje? Você acha que o Renato Cariani tá mais promovendo saúde ou mais promovendo doença? Claramente você olha um discurso totalmente hipócrita. Ele patrocina atletas que entopem o de bomba. Você quer passar que bets é uma coisa interessante? Você quer passar que o abuso de esteroides anabólicos é uma coisa interessante? Se sim, talvez realmente não tenha solução pra você. É uma questão de caráter e eu não tô aqui pra julgar. Eu não acho que você tem que ser preso, deixar de falar as coisas, porque eu acredito que cada um tem o direito de falar o que quiser. Qual que tu daria, assim, 3 formas rápidas de identificar um charlatão aí? Se você é um médico que vende soro e esse soro não tá ligado a essas indicações que eu trouxe pra você, você é um picareta. Você é um filho da p***. Esses caras são a pior doença da medicina. Se você vende soroterapia para emagrecimento, se você vende soroterapia para detoxificação, se você vende soroterapia para questão intestinal, para enfim, para energia, você é um... Gustavo, ser gordo, ser obeso é uma escolha? Essa é uma pergunta complexa, tá? A gente não pode ficar na superficialidade para responder ela. Pra gente considerar uma doença, assim, que eu não escolhi absolutamente nada pra ter ou poder combater ela, ela tem que ser de cunho 100% genético. Uhum. Tipo, eu nasci cego, sei lá. Eu nasci com uma síndrome, eu nasci com um problema específico, eu nasci com um gene monogênico da obesidade, por exemplo. Nesse caso, é uma condição imutável, você concorda? Uhum. E qual é o percentual de doenças que tem essa característica de uma doença genética monogênica? Não sei, deve ser raro, sei lá. É 5% das doenças. Tá. Então, nesse contexto, né, muitos podem dizer que é escolha dos outros 95% de pessoas que têm diversas doenças terem as doenças que eles têm. Você acha isso correto? 95% de todas as doenças que existem no planeta são escolhas individuais? Eu acho que não. Acho que todo mundo prefere ser saudável do que ser doente, né? Acho que quase todo mundo escolheria ser magro ao invés de ser gordo, né? Então, assim, a gente não pode considerar que todas essas outras doenças são 100% escolha da pessoa, né? Você concorda com isso? Sim. Então, a gente tem que concordar também que a obesidade não é 100% escolha do indivíduo. Cara, mas eu assisti saiu agora até recentemente naquele canal Foco, né? Aquele que bota um especialista contra 30 pessoas discutindo, né? E aí eles fizeram muito massa. Eu vi do Thales Gomes, o cara falou muito bem, né? Muito, inclusive, aquela entrevista eu achei massa pra caramba. Muito bom. E daí saiu um agora do Guto, né? Ontem, cara, eu assisti. E, cara, a primeira pergunta era se era uma escolha ser obeso, né? E ele fala, cara, que apenas 3% ali seria por questões genéticas, o resto das pessoas meio que estaria escolhendo, né? Eles botam uns gordos que não tem tantos argumentos ali pra debater, assim. Então, o que seria o argumento, cara? As pessoas estão escolhendo ser gordas ou não? O pessoal me mandou esse vídeo aí, né? Eu até olhei por ele ser um influenciador da saúde, né? Do meu nicho. Também é o meu dever olhar o que tá sendo dito, até porque ele influencia muitas pessoas. E eu gosto de assistir essa sequência, né? Gostei bastante da do Thales, mas quando eu vi a do Guto Galamba, eu me decepcionei bastante. Por que, cara? Porque, assim, eu admiro o Guto por alguns aspectos. Ele tem a parte do empreendedorismo, eu acho muito legal, né? A cultura que ele vem pregando ali no Instagram, né? De disciplina e tudo mais. Só que falta uma coisa pra ele. Okay. Né? De duas uma. Ou a inteligência, ele tem uma certa inteligência abaixo da média, ou é falta de buscar conhecimento. Como assim, cara? Porque assim, ele fica na superficialidade, né? Ele não consegue entender realmente o que está por trás da condição e simplesmente resume a
doença, o tratamento dela, como uma questão de força de vontade. Uhum. Então, Guto Galamba, né, se você quiser uma mentoria particular para eu te ensinar melhor sobre medicina baseada em evidências, para você conseguir tratar e ajudar ainda mais pessoas, pode contar comigo, me chama no direct que eu te ajudo, né, sem custo, porque você é um cara que parece ser uma boa pessoa. Então, talvez só falte instrução. Do mesmo jeito que você fala, né, que a gente sabe que uma pessoa que tem tendência à obesidade, ela precisa fazer mais dieta do que alguém que não tem uma tendência. É uma pessoa que precisa fazer mais atividade física do que alguém que não tem uma tendência. Ela precisa se esforçar. Você, talvez por ter um menor nível cognitivo, talvez precise correr mais atrás do conhecimento. Ou então, se você não tem um menor nível cognitivo, talvez só falte disciplina para as coisas certas, né? Que é o estudo de coisas que você, inclusive, se diz especialista. Mas nesse caso específico, então, da pessoa escolher ou não ser gorda, qual que seria o furo nessa simplificação, vamos dizer assim? É uma espécie de simplificação, né? É uma simplificação absurda, tá? Porque a causa da obesidade, ela é multifatorial, tá? Causas genéticas monogênicas são muito raras, ali giram em torno de 2, 3% da população, é algo raro. Tá. Mas existem características poligênicas. A obesidade também é uma doença poligênica. Um dos principais genes associados à obesidade poligênica é o gene FTO. Só para você ter uma ideia, variações no alelo duas variações no alelo A já podem representar um risco maior de 2 vezes de ter obesidade. E isso estaria fora dessa faixa do 3%? Totalmente fora. Chega a 40% na população europeia. Ah, então tem muita gente supostamente com tendência a ser gordo além de 3%. E essas pessoas, em um ambiente obesogênico, elas têm tendência a ceder com mais facilidade. Então, diante de eventos estressores que muitas vezes dependem de nós. Às vezes a gente nasceu numa família caótica. Às vezes a gente está com problemas financeiros que não necessariamente são frutos do nosso comportamento atual, porque a gente nasceu numa condição adversa, a gente está sofrendo outros problemas relacionados à parte psiquiátrica. Somado a isso, tem o fator ambiental, né, o excesso de comida de fácil digestibilidade e de boa palatabilidade, de custo até menor do que o mais saudável, faz com que o indivíduo que tem essa predisposição, ele acabe cedendo, mas não porque ele não tem vontade de seguir o certo. Sim. Porque, assim, aquela condição de estresse crônico, às vezes privação de sono, fez com que isso seja, a única opção que ele conseguiu suportar, que ele conseguiu seguir. Ele queria seguir outra, muitas vezes. É que essa premissa, então, de só uma porcentagem, né? Seria gordo e o resto seria por escolha, ela meio que parte de um pressuposto de que a gente consegue escolher tudo. Assim, acho que esbarra até um pouco naquela questão de livre-arbítrio, né, cara? Tu nasceu num ambiente, o ambiente vai influenciar o que tu e é mais difícil, né? Então, não é tipo assim, eu sou bombado e bonito, você é gordo. Você é gordo porque você quer. É exatamente isso. E a gente tem que entender que não é nem um lado e nem o outro. Essa questão do livre-arbítrio, na minha opinião, ela se concentra mais num meio do caminho, onde a gente entende as nossas limitações, né? No caso aqui de um paciente com obesidade que tem uma genética predisposta, a gente entende os gatilhos que o fazem a comer mais, a ter um descontrole alimentar, a entrar numa rotina que não é adequada. A gente identifica esses fatores e busca modular isso para que ele atinja a maior normalidade possível dentro daquela condição. Então, eu vejo que sim, ele é responsável pela mudança, de certa forma, né? Então, assim, ele é responsável, mas ao mesmo tempo ele sofre influências de múltiplas formas que podem dificultar com que o resultado dele seja ser magro. Sim. Então, é tipo, até mesmo fatores, por exemplo, ligados ao sono, né? Fatores ligados ao sono. Vou dar um exemplo. Tipo, a pessoa, ela tem que dormir 6 horas só por noite, ou 5, né? Porque ela tem que pegar metrô, né? A realidade da população brasileira é uma loucura. Tem que ir, sei lá, quantas horas pro trabalho, do trânsito. Isso já faz a pessoa ter mais chance de ser gorda. Ela só de
ter nascido nesse ambiente também já vai fazer com que ela tenha um maior risco. E uma coisa até interessante que me veio na cabeça aqui, ô Guto Calamba, você acha que pessoas que têm depressão escolheram ter depressão? Porque assim, não é uma doença genética, 100% genética, né? Como você disse lá no episódio, que só 3% é genética e o resto é só falta de força de vontade, o resto é gula, como você mencionou. Então você acha que, no caso da depressão, os pacientes escolheram ter um transtorno depressivo? Uhum. Se você acredita isso, infelizmente, eu não posso te ajudar. Mas caso você tenha entendido o contexto da nossa conversa aqui, já que chegou nesse ponto, eu sugiro você aí a buscar mais conhecimento. E eu acho que esse foi um ponto que me veio na cabeça agora e eu precisava mencionar também, porque tem outras doenças que não têm um cunho exclusivamente genético e nem por isso a gente escolhe passar por isso. Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com o convidado. Bom, nós fizemos isso acontecer. O Universo Cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o conteúdo, para quem quer interagir, debater, conversar, ter aulas exclusivas e poder de fato viver o conteúdo. Temos encontros semanais ao vivo comigo e com convidados do Sem Groselha, onde você vai ter a oportunidade, além de ter uma aula exclusiva, de poder debater, interagir, fazer perguntas e questionar ali o convidado frente a frente. Também terá acesso antecipado aos episódios do Sem Groselha, podendo acompanhar as gravações em tempo real e podendo inclusive interagir e mandar perguntas que serão respondidas ao vivo. Você também terá acesso a eventos na Mansão Sem Groselha, onde você vai poder, além de conhecer convidados do Sem Groselha, também interagir com os outros membros lúcidos da comunidade, vivendo uma experiência exclusiva. Clica aqui embaixo no link da descrição para descobrir como fazer parte. Na verdade, isso abriria uma brecha pra dizer que a gente escolhe todos os problemas que a gente tem na nossa vida, cara. E, assim, é um argumento que eu não escolho os problemas que eu tenho, né? Óbvio que se tu me levar numa reflexão simplista e me questionar, não, mas você tá magro porque você não quer. Se você quisesse ser forte, você seria. É uma escolha. Cara, mas e se eu tenho um tempo limitado, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que gravar vídeos, eu tenho, sei lá, que dar ração pro meu gato. E aí eu tenho prioridades que conflitam com o fato de eu simplesmente largar. Eu não sou assim como acredito que os gordos que estavam lá naquela mesa, né? Não são multimilionários que têm todos os recursos disponíveis pra simplesmente falar, não, eu vou escolher não ser gordo e vou treinar e vou gravar vídeo, tipo, acho que... Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu cresci numa família desprovida de capital, eu sempre tive que trabalhar muito, eu tenho problemas psiquiátricos que muitas vezes foram gerados por estar num ambiente familiar precário, né? A pessoa às vezes tem uma tendência a ter problemas emocionais, né? Então, nesse contexto, você concorda que ela de certa forma, ela tá muito mais suscetível a ter, eventualmente, algum problema como obesidade e como outras coisas que ela pode também estar suscetível, não acha? Sim, ela nasceu fodida, assim, né? Perdoe o termo, mas... Ela tem mais chance de se ferrar em tudo, né? Exatamente. Então, eu acho que essa questão do livre-arbítrio, ela tem que ser colocada de forma individualizada e entender que cada indivíduo tem sua limitação. E sabendo disso, buscar conhecimento para conseguir progredir naquelas áreas onde ele tem algum déficit, né? Mas aí a gente entra num polo oposto, né? Que seria a pessoa ter a completa não responsabilidade sobre o fato dela ser obesa. Mas é por isso que eu mencionei. Ela entende o problema, ela entende a condição dela, né? E ela é a responsável por melhorar aquilo. Sim. Mas agora, ela não vai conseguir chegar no físico de alguém que não tem essa predisposição. Sim. E ela também tem coisas que são agravantes que podem fazer com que ela não consiga tratar muito bem essa condição, inclusive. Então, ela é responsável por tentar mudar. Mas não por isso ela vai realmente conseguir. Porque varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma carga tão grande de problemas associados que contribuem para essa disfunção que ela não vai conseguir, né? Sozinha, sem amparo e principalmente sem condições financeiras que também são necessárias. Sim. Ela não vai conseguir. Ou se porventura ela não conseguir, às vezes, se desvincular de um ambiente totalmente disfuncional, que é algo que acontece na maioria das pessoas. Não dá para largar tudo, abandonar a família e casa e morar para outro lugar porque o ambiente não tá favorecendo,
né? Não é a realidade da maioria, infelizmente. Então, diante disso, a gente sabe que existem limitações que inviabilizam até o fato de alguém dizer que obesidade é uma questão de escolha, por exemplo. 100%. E quando né? a gente 100%. fala dessa questão da pessoa aceitar a condição, não sei se é exatamente a condição, mas a pessoa, uma aceitação do próprio corpo, né? Tem essa questão de uma romantização da obesidade, de uma aceitação da obesidade. Onde que entra esse limite, né? Porque a gente falando aqui de obesidade, a gente tá falando de uma doença. Então, tu aceitar essa condição e não buscar combatê-la tem algum conflito, assim. Eu queria entender o que tu pensa sobre isso, cara. Cara, é complexo, porque você vê hoje o mercado fitness, né? As pessoas, os influenciadores, propagando uma ideia totalmente equivocada em relação a isso, né, Fermento? Você sabe, né? Por exemplo, o próprio Guto Galamba, durante a entrevista dele, também colocou esse ponto aí, né? Repete a pergunta, por gentileza. Seria se a pessoa tem que aceitar essa condição de obesidade, né? Tipo, então, essa questão body positive e você modelo plus size. Tá, não, vamos dividir essa tua pergunta em duas. Tá. Aceitar uma condição é diferente de romantizar uma condição. Tá. Esses termos, inclusive, eu recomendo que o Guto Galamba estude porque tem diferença, tá? Eu preciso aceitar que eu tenho uma condição para eu conseguir mudar ela. Por exemplo, se eu tenho um transtorno bipolar, eu tenho que aceitar que eu tenho transtorno bipolar. Eu tenho que entender como o meu organismo funciona, como minha mente funciona, para que eu consiga ter uma melhor qualidade de vida, ter um controle melhor da doença, até lidar melhor com a necessidade de medicamentos e com o uso deles. Eu preciso, de certa forma, aceitar que o problema existe para poder remediar. Você aceita, e você só aceitando é possível a gente conseguir mudar, porque aí a gente pode decidir se a gente quer mudar ou não. Por exemplo, eu aceito que eu tenho obesidade. Agora, diante disso, eu entendo que vai me trazer desfechos negativos em relação ao maior risco de mortalidade, doenças cardiovasculares, entre outras coisas, até mesmo câncer. Provavelmente é uma pessoa que vai morrer mais precocemente, né, em decorrências dessas condições aí também subjacentes à obesidade. Se a pessoa entende isso e ela aceita o fato que ela provavelmente vai morrer mais cedo, tudo bem, ela é uma escolha dela. Eu não posso julgar ela por ela ter tomado essa escolha. Mas, assim, de fato, é uma doença, né? Que a gente precisa olhar com esses olhos. Mas é diferente do que acontece nessa aceitação de, tipo assim, cara, não, eu sou gordo e deu, sou gordo. Tipo, não. Gosto. Entra numa romantização. Aí já é romantização. A aceitação é diferente de romantização. Tá. A romantização, ela já é o extremo. É o que muitas influencers fazem. Eu até não sei muito o nome delas. Tem uma que não gosta muito que falem o nome, né? Então, a Laís Larga, né? Talvez Laís Larga. Então, Laís Larga, se você é desse nicho que gosta de romantizar, de dizer que corpos são corpos e que o excesso de peso não é um problema porque eu me sinto bem assim, eu não quero te xingar. Na verdade, você é produto de uma sociedade que durante muito tempo foi disfuncional, tá? Não quer dizer que você tá certa, você tá totalmente errada. Mas você é produto de uma sociedade que estava equivocada anteriormente. Porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje sobre obesidade, 20, 30 anos atrás. Na verdade, até 10 anos atrás a gente não sabia tanto quanto a gente sabe hoje. Então, por isso que gordo, essa palavra gordo pegou tanto, que nem deveria ser, inclusive, utilizada, né? Eu não quero arborizar muito, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas voltando ao assunto, o que a gente tava... Você consegue me recordar aqui só? Cara, existem consequências negativas dessa romantização? Claro. E aí, deixa eu continuar meu raciocínio em relação a Thaís Carla. Você é produto do que veio acontecendo durante muito tempo, né? As pessoas com obesidade eram julgadas. Você é gordo, muitos sofriam bullying no colégio, de fato.
eram pessoas que eram vistas como preguiçosas, como pessoas que não têm força de vontade, pessoas que não são confiáveis, porque elas não conseguem cumprir, teoricamente, compromissos com si mesmo. Então, isso ficou muito impregnado na sociedade. E quando existe um abuso de um lado, vai ter repercussão do outro, tá? Causa e efeito. E nesse caso aqui, o estilingue começou a puxar por outro lado. As pessoas começaram a ficar revoltadas com esse tipo de abordagem que é, no fundo, simplista e burra. Porque hoje a gente sabe que a causa da obesidade é muito mais complexa do que antes as pessoas achavam. Então, fez com que muitas pessoas ficassem com tanta raiva, né, desse bullying, dessa coisa sofrida, que elas falavam, foda-se. Eu vou ser assim, eu sou linda assim, e fecharam os olhos. E fecharam os olhos para a realidade. Então elas estão numa bolha, porque elas sofreram e agora elas não conseguem ser pessoas adaptáveis. Elas são pessoas feridas emocionalmente, que não conseguem evoluir, que não são pessoas que olham para os fatores ali que fizeram com que ela sofresse no passado, ou que outras pessoas da mesma linha dela sofressem, aprendesse com isso e resolvesse traçar uma outra forma de viver que fosse mais saudável, realmente. E o que eu digo aqui que é saudável é buscar o meio termo, é não ser um Guto Galamba da vida que fica propagando as coisas com superficialidade, falando, não, você é gordo, porque até mesmo ele falou bem assim, no podcast. Quando você fala que uma pessoa isso já coloca ela numa condição de imutabilidade. E aí eu falei, porra, que cara contraditório. Ele realmente tem talvez algum declínio cognitivo. Porque se isso é verdade, né? Qual que é a conclusão, na tua opinião? É que, pelo que eu entendi ali, quando tu fala algo que tu na visão dele, tu estaria se limitando àquilo, né? Então eu falo, eu sou imutável, gordo. eu sou imutável. Então, assim, por que ele fala que os outros são gordos? Ele já tá colocando o cliente dele numa condição imutável. Olha que cara burro. Cara, por favor, ou você não tem conhecimento ou é burro, mas nesse caso é burrice. Você tá agindo totalmente contra o teu próprio cliente, né? Ou a pessoa que você quer teoricamente ajudar. Você tá chamando ela, né? Você tá falando algo contra o que você mesmo prega. Se você tá falando que ela é gorda, você tá colocando ela numa condição imutável, porque ela é isso. Mas ninguém é o que... A doença em si, a pessoa é portadora da doença, né? Ela tem obesidade, a pessoa tem transtorno bipolar, a pessoa tem um transtorno depressivo, ela não é uma pessoa depressiva, ela pode muito bem vencer essa condição e ter um outro humor predominante, mas então eu não vou limitar ela a uma condição. Então, assim... É que tem um problema também que eu acho que a pessoa, às vezes, ela se identifica tanto, né, cara, com aquilo. Eu não sei se é um problema que talvez tu já tenha pego algum paciente, cara, mas eu já ouvi falar de gente, assim, que tem medo de emagrecer e deixar de ser o gordinho engraçado, sabe? Por exemplo, né, eu tenho transtorno bipolar. Eu me identifico com a condição da bipolaridade em um nível que se mistura a minha personalidade, né? Então eu não sei quem eu sou sem a bipolaridade. Assim como talvez um gordo não saiba quem ele é sem ser gordo, né, cara? Eu não sei se tu já refletiu sobre isso, cara. E na verdade eu trato muitos pacientes com obesidade, não só com obesidade, mas com outros problemas relacionados a disfunções hormonais, não só ligado à parte de emagrecimento, mas também tento abordar questões psicológicas e psiquiátricas em conjunto com essa parte endocrinológica. E muitas vezes o paciente, ele viveu tanto tempo dessa maneira. É como se você estivesse andando de moto numa pista de motocross, eu era piloto de motocross, e você fosse criando uma canaleta na curva, né? Trilho. Um trilho. De repente, esse trilho ele deixa de ser o melhor, porque a pista mudou as condições e agora o caminho mais rápido talvez seja fazer um outro trilho, mas vai demorar muito mais tempo para você fazer esse outro trilho, né? É mais sofrido para você mudar de trajetória. É muito mais fácil você continuar passando na canaleta. E é realmente o que acontece com muitas pessoas, né? Ela é acostumada a ser quem ela é. Ela é acostumada a ser quem ela é. E como a gente faz para tirar ela disso? Aí que entra muitas estratégias farmacológicas, porque o medicamento ele vem para facilitar a adesão
do paciente ao tratamento, Tá. né? A adesão do paciente às mudanças comportamentais que ele tinha. Uhum. Então, o paciente, ele sempre tinha muita vontade de comer doce ao final do dia, porque era um ritual para ele, ou então de sair, beber com os amigos na sexta-feira e comer uma porção de batata frita, enfim. E isso é para ele um hábito, né? O medicamento, ele vem aqui com uma proposta de ajudar ele a mudar um pouco isso e entrar numa rotina mais ajustada. Caso contrário, seria bem difícil ele fazer essa mudança, se não improvável ou até mesmo impossível, dependendo de todas as condições que estão associadas ao quadro, né? Uhum. Então, nesse aspecto, o medicamento ele vai tirar a vontade da pessoa de comer o doce, diminui os cravings, né? Medicamentos como A gente tá falando de Ozempic, Monjaro. Monjaro e Ozempic, eles atuam no circuito de recompensa. Então, eles atuam reduzindo esses desejos, não só por comida, mas também por álcool, né? Novos estudos estão mostrando isso, por tabaco. Caraca. Então, a pessoa, ela tem um autocontrole melhor em relação a esses aspectos. Uhum. E aí ela começa a racionalizar se aquele comportamento realmente é adequado ou não, que é o que eu geralmente proponho em consulta, para daí o paciente ele vê com mais clareza que aquele comportamento estava sendo disfuncional, e como é um hábito, mas só que agora ele não tem mais tanta vontade, então eu consigo fazer com que outro hábito possa entrar para suprir esse prazer que ele sentia com aquilo. Uhum. Né? Por exemplo, incentivando ele a fazer outras coisas que não são relacionadas à comida. Uhum. Então, às vezes, praticar um esporte que ele goste, começar a tocar algum instrumento musical, às vezes, enfim. É quase como se essa medicação ela desse a possibilidade da pessoa escolher fazer outra coisa, assim, vamos dizer, Você dá né, a possibilidade de escolha. ela pra pensa, pessoa. ela reflete antes de executar, né? Porque tirou aquele comportamento automático de comer, e sei lá, fazer tudo no automático. Né? O problema é que muitas pessoas, elas não veem o tratamento como isso que a gente tá falando. Isso seria o ideal, Tá. mas tá longe de ser. Ela o vê que como é uma feito. possibilidade de poder avacalhar mais, mesmo tomando, assim. Na verdade, isso é culpa também de muitos médicos, né? O doutor Protocolo aí, aqueles que vendem protocolo de Monjaro na clínica para superfaturar o valor e deixa a pessoa totalmente dependente daquele tratamento sem dar a possibilidade dela continuar em casa, de fazer adaptações. Mas como assim? Por que ela fica custo. dependente? Porque eles vendem protocolos fixos de tirzepatida num custo abusivo. O paciente consegue fazer 3 meses, eles vendem geralmente acompanhamento, sabe? Pacotes de acompanhamento. E prometem uma perda de peso absurda. E por ser um medicamento de alta potência, né? E eles fazerem muitas vezes associações, o paciente até pode perder peso. Uhum. Pode ter o resultado. O problema é que depois que ele perde esse peso, e ele para de fazer esse protocolo Multissubstâncias. que é um protocolo insustentável do ponto de vista financeiro para a maioria deles, Uhum. acontece que eles vão reganhar todo o peso. Eles não pensaram numa estratégia de manutenção. Então, Mas na verdade, talvez eles nem queiram, né? Não, o não. bem do paciente, assim. Eles querem Não que o cara querem. fique meio que viciado ali na parada, assim, precisando deles, né? Deixa eles dependentes, de certa forma, daquele protocolo vendido na clínica. Uhum. Então, assim, os medicamentos, quando usados da maneira certa, eles são muito úteis. E o paciente, ele também tem que ter uma grande responsabilidade no uso. E entender que aquilo não é muleta. Porque você não vai usar o medicamento como uma única fórmula para você perder peso. Ele é uma ferramenta. Uhum. Então, você vai pegar a ferramenta, você pega uma ferramenta, um martelo para bater no prego, mas ele continua ainda sendo necessário você bater ele no prego, né? Ele é só uma ferramenta. Sim. Poderia bater com outra coisa, poderia bater com uma pedra ou com uma qualquer outra coisa. Né? Entende que ele é uma ferramenta só. Uhum. Ele não é a única coisa que tem que ser feita, né? Eu ainda preciso bater no prego. E aqui o bater no prego é aderir à mudança comportamental necessária. Uhum. Porque caso contrário, depois, quando eventualmente for fazer uma diminuição de dose, um ajuste no tratamento, ele vai acabar reganhando todo o peso, porque ele não teve essa mudança comportamental, essa mudança de hábitos que leva tempo. Mas Isso demanda uma coisa que as pessoas não têm hoje. Hum. Clareza. Ninguém tem clareza de nada. Ninguém tem clareza dos próprios comportamentos.
E ninguém tem clareza muito do que tá fazendo. Ah, vou tomar isso aqui porque eu vou emagrecer. Mas peraí, o que isso aqui vai fazer no meu corpo para que eu consiga emagrecer? Depois que eu emagrecer, eu tenho a cada quilo perdido 100 quilocalorias a mais de apetite. Entende? Se eu perder 10 quilos, 1.000 calorias a mais por dia eu vou ter de fome. E aí eu fiz um tratamento de 3 meses, perdi 30 quilos e agora eu tô com 3.000 calorias a mais de fome. E 3.000 calorias é coisa pra caralho. E aí, teu médico fez uma estratégia de manutenção de longo prazo, ele falou pra você que você vai recuperar esse peso aí, caso você não tenha uma estratégia, caso você não continue com esse protocolo, que às vezes ele nem te mostra a dose que ele tá te aplicando. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um certo ceticismo também na escolha, pensando sempre que por ser uma condição crônica, eu preciso pensar a longo prazo. E eu preciso ter um conhecimento do que cada tratamento vai me proporcionar e qual que é o meu papel nisso. Então, paciente, você que quer ser paciente de alguém, saiba que você tem que ser responsável pela mudança. Né? Você tem que ser responsável pela mudança necessária para ter o resultado. O medicamento ele não vai te salvar, a bariátrica ela não vai te salvar. Mas eles podem ajudar, de certa forma, desde que você faça a tua parte. E a tua parte aqui não é só fazer dieta e comer menos, porque ele vai te deixar sem fome. É começar a comer certo e buscar prazeres em outras coisas que não são relacionadas à alimentação. É ressignificar totalmente o estilo de vida. É buscar um esporte e se tornar o melhor naquilo, talvez. É começar a fazer, sei lá, dieta e começar a gostar do resultado que aquela dieta te dá, em termos de até mesmo qualidade do sono, qualidade da pele, enfim, qualidade do cabelo. Vida, né? A pessoa começa a ver diferente a vida. E só assim ela vai conseguir manter. Até porque, pelo fato de ninguém ver assim, 80% das pessoas recuperam peso depois de um tratamento para perda mesmo de peso. Mesmo com medicamento? Não, mesmo que elas usaram o medicamento, elas pararam, 80% vai recuperar o peso ao longo de poucos anos, né? E isso é pela falta de estratégia? Na verdade, por múltiplos fatores. Nem sempre só falta de estratégia. A gente sabe que é uma doença, e pelo fato de ser uma doença, a gente precisa, sim, de uma estratégia. Então, no fundo, acaba assim. Falta de estratégia, de longo prazo. Só que uma estratégia mais macro, né? Não mais micro. Macro. Porque o micro, o cara pensa assim, eu quero perder 20 quilos aqui pra casar, sei lá, entrar no terno. E aí, ele foda-se depois, né? E aí que eu me pergunto, será que as pessoas hoje, elas, até mesmo no fitness, elas estão buscando saúde? Ou elas estão buscando parecer ser saudáveis? É porque parecer ser saudável é mais atraente, né? Vende mais, né? Eu prefiro ser bonitão e tá podre por dentro do que... Eu não, né? Mas é tipo, tu pega o cara que se entope de bomba, né? E como é que ele tá por dentro? Não sei, né? Aí a gente vai entrar em outra discussão. Você vai querer entrar nessa discussão? A gente pode entrar nessa discussão. Você quer entrar nessa discussão? A gente pode entrar nessa discussão. Tá, então vamos falar sobre isso. Tipo, o cara que é bombado, entupido de bomba, ele não tá buscando ser saudável, né? Tá, então vamos expandir um pouco mais, assim. Vamos falar do mercado fitness brasileiro. O que são as maiores referências hoje no mercado fitness aí? Cara, o maior de todos é o Cariani, né? Cariani faz, sei lá, 1 zilhão de views por mês lá com os gordos que andam de moto e que são uns conteúdos muito louco, né? Cariani, a maior influência fitness do Brasil. Então isso já diz muito sobre a qualidade dos nossos influencers no mercado de saúde, né? Como assim? Cara, você acha que o Renato Cariani tá mais promovendo saúde ou mais promovendo doença? Posso dar minha opinião sobre o tema, porque foi uma pergunta retórica. Na minha opinião, ele tá mais causando mal para a saúde das pessoas do que bem. Porque, claramente, você olha um discurso totalmente hipócrita. Ele diz uma coisa: saúde, dormir bem, comer bem. Só que, na prática, ele se aproxima de pessoas que apostam, que divulgam bets, pessoas criminosas, na minha opinião. Ele se aproxima de pessoas, e não só se aproxima, ele patrocina atletas que entopem o cu de bomba. E que acabam... Eu não sou contra o uso de hormônios de forma correta, mas aqui
você vê claramente que é um indivíduo que se entope de esteroides anabólicos, que possivelmente tem uma condição de saúde muito pior do que uma pessoa com obesidade grau 3. A maioria desses bodybuilders morre muito cedo, né? Por questões cardiovasculares. Então, você automaticamente está promovendo um desserviço para a saúde. Na verdade, você está mostrando com atos e não com palavras, que é muito mais forte, né? Eu posso falar saúde e tal, mas o que eu tô fazendo? Eu tô patrocinando um atleta que tem 140 quilos seco. Isso não deveria existir. Nem saudável. Isso é ridículo, né? É ridículo o cara falar de saúde e fazer isso. Pra mim, assim, o cara é ridículo. A hipocrisia sem tamanho. Aí fica lá falando das pessoas gordas, que eu já não gosto muito desse termo, né? Das pessoas que têm obesidade, às vezes até de forma um pouco pejorativa. Entende sim a condição, mas passa pano para outras que são muito problemáticas para a saúde. E por ser um grande influenciador, você deveria ter mais responsabilidade, né, Renato Cariani, no que você passa para o teu público. Você quer passar que bets é uma coisa interessante? Você quer passar que o abuso de esteroides anabólicos é uma coisa interessante? Se sim, talvez realmente não tenha solução para você. É uma questão de caráter e eu não tô aqui para julgar. Eu não acho que você tem que ser preso, eu não acho que você tem que deixar de falar as coisas, porque eu acredito que cada um tem o direito de falar o que quiser, né? E as pessoas têm o direito de escolher, acreditar e seguir. Mas é importante notar que esse teu comportamento nas redes é deletério, né? Pro que você parece pregar, que é a saúde. É que o problema que eu vejo, cara, é que quando o jovem hoje, ele quer desenvolver o corpo, né? Sei lá, o cara tá na adolescência ali, e ele vai abrir o YouTube e pesquisar como treinar, ou ele tá gordo e vai pesquisar como emagrecer, muito rapidamente ele vai cair no conteúdo, ou seja do Cariani, ou seja de outros personagens aí do meio, e, cara, ele não vai ter o resultado que os caras tem, né? Então, tipo, ele vai estar vendo um cara falar, não, eu faço, sei lá, 3 de peito, 4 de não sei o que, 5 de não sei o que. Mas o cara tá tomando 18 tipos de substância, velho. Esse jovem, ele vai lá e vai se matar na academia ou não vai conseguir fazer e ele não vai ver resultado nenhum, cara. Então esse cara, ele acaba meio que ficando refém de uma expectativa irreal. E essa cultura, Fermento, ela tá realmente afetando muito as pessoas, inclusive com obesidade, porque elas se sentem até excluídas diante de cenários onde as pessoas que treinam na academia todas estão anabolizadas de certa forma, usando múltiplos recursos ergogênicos e em alguns casos até zombando deles por estarem ali tentando se exercitar e elas se sentem excluídas. Então aqui eu não tô pra brigar, eu não tô aqui pra comprar briga com ninguém. Eu tô aqui simplesmente pra expor a verdade. Eu tirei meu jaleco e tô aqui pra falar realmente o que eu vejo com clareza dos dois lados, né? Então, nesse contexto, a gente tem que entender que cada profissional desse tem sua parcela de responsabilidade, né? E eu até acho que em algum nível tira, meio que desvalorizou ter um shape hoje já não é algo que é tão bem visto quanto era antigamente, assim. Tudo bem que os shapes mudaram o nível, né? Hoje em dia o cara é Olímpia e tá na praia, mas se tornou mais fácil pelo uso de substâncias, cara. E até mesmo eu vejo aqui na academia, assim, tu vê lá, não, o cara toma não sei o que, troca ideia e tal, e tu vê o shape do cara tá normal, cara. Às vezes o cara tá tomando um monte de coisa, né? E assim, eu vejo um atleta com um corpo top, eu não sinto admiração por si só por ele, nem próximo disso. Porque existe uma facilidade maior pelo uso de substâncias. É que eu não conheço ele ainda. Eu preciso conhecer ele ainda para ver se ele tem o mérito ou não. Porque alguns conseguiram isso só através do abuso de substâncias e de comportamentos que são insustentáveis a longo prazo. Ele deixou totalmente de lado o que eu valorizo, que é a saúde. Pode ser que para ele não seja valoroso, então ele tá no direito dele de fazer o que quiser com a vida dele. Mas, no entanto, eu não consigo sentir uma admiração por alguém que tem um corpo legal. No entanto, fez isso em detrimento da saúde. Talvez essa pessoa, ela traga mais mal para a sociedade até
do que uma pessoa que tem um estilo de vida ali normal pra sedentário até. Porque essa outra pessoa, ela tá gerando um sentimento nas outras pessoas de algo que elas não vão conseguir alcançar. E isso pode desmotivar, pode afastar, ao invés de aproximar. Sim, né? Quando é a ideia, né? E eu até lembro de uma conversa que eu tive com o Samir, cara. Acho que tu conhece o Samir, né? E ele relatando, né, que quando vinha um bombado lá, as complicações que tinha quando caiu um bombado no pronto-socorro, cara. E, sei lá, o fígado é diferente, um monte de coisa. Mas eu fico pensando assim, talvez a minha mãe ou a tua mãe que tá assistindo aí infarte, cara. Teu pai infarte e não seja atendido pela ambulância, cara. Porque a ambulância foi buscar um bombado que tava se olhando no espelho e se aplicando, cara. Então, em algum nível, é um problema até de saúde pública, né, cara? É um problema de saúde pública, mas eu acho que por ter uma visão libertária, acho que cada um deve fazer o que quiser com a própria vida. Tá. Então, assim, na minha visão, mesmo tendo o ônus de nós estarmos pagando impostos pro cara, às vezes, fazer isso, tem um monte de outros caras que estão fumando, que estão fazendo um monte de merda e também estão parando no hospital e tá saindo do nosso bolso. Então, eu tenho uma visão totalmente libertária em relação a isso, né? Eu acho que é o direito do cara, se ele quer fazer isso com a própria saúde. E eu acho que existe também muita hipocrisia em relação a isso. Até mesmo nas sociedades médicas, né? É bom a gente ter essa visão de que esteroides em doses supraterapêuticas para condições que não são clínicas, mal indicados, são maléficos para a saúde. Mas o que muita sociedade médica faz é atacar o usuário. É a mesma coisa que o Guto Galamba faz com a pessoa que tem obesidade. Então, Guto Galamba e a Sociedade Brasileira, às vezes, de Endocrinologia atuam de forma semelhante. Mas porque ataca o usuário. E, assim, é equivocado. Assim, eu trabalho nas minhas consultas com entrevista motivacional. A gente entende que existem etapas de mudança de comportamento. Se eu tô numa etapa inicial de pré-contemplação, onde eu ainda não sei que aquilo é um problema para mim, por exemplo, vamos trazer isso para a vida real. Eu tenho medo de arborizar muito aqui, mas, por exemplo, eu tenho uma questão familiar com a minha namorada, né? Tá. Eu preciso resolver, de certa forma, o problema na conversa, você não acha? Sim, o diálogo. Com o diálogo. E esse diálogo por exemplo, se você não gosta de um comportamento dela, você vai chegar pra ela e falar, você tem que mudar, você tem que fazer isso, o que você faz. Por exemplo, você não gosta que tua mulher poste alguma coisa nas redes sociais, você vai chegar pra ela e vai falar, viu, exclui essa tua foto. Você acha que isso vai ser interessante, cara, pra relação de vocês? Tem que ter um tem que tato, ter um alinhamento, né? Tem que ter um alinhamento, cara. Os dois têm que entender a mesma coisa. E não é você falar, você é gordo, você vai morrer, você tem que emagrecer. Não vai falar, você toma bomba, você vai morrer, igual eles fizeram até mesmo, você não tem cérebro, né? Enfim, ofender. Porque o que a pessoa faz quando ela tá no estágio de pré-contemplação? Ela vai se afastar totalmente. A pessoa que tem obesidade e ela tá ainda nesse estágio de não saber ainda se aquilo é um problema para ela escuta um discurso de um cara que é extremista, ela simplesmente ela deixa de querer o acompanhamento, deixa de querer o tratamento. Até a chance dela buscar. Ela fala, não quero, né? Esses caras aí, eles estão me tratando me odeiam, né? Tem essa sensação de que me odeiam. E aí, tipo, o cara que usa esteroides tem a sensação, o médico me odeia, eu vou chegar lá, ele vai falar que eu vou morrer amanhã, que eu sou um louco, que eu não tenho noção do que eu tô fazendo. Mas muitas vezes o médico tá fazendo um monte de merda com a própria vida também. O cara tá ali sobrecarregado, com plantões, sem dormir, com uma vida toda cagada, às vezes usando outras drogas, mas tá ali sentado em cima do rabo bonitinho, falando, você aqui, você usa droga, você é um merda, entende? Eu acho que isso aí é outro problema que a gente tem que iluminar e mostrar, né, que existe hipocrisia de todos os lados, até daquele cara certinho, cheio de currículo e bonitão, e também do outro lado lá, onde a pessoa, por exemplo, você citou lá da moça, que eu não lembro o nome. A Laís Larga. A Laís Larga. Então a gente tem vários tipos de personagens que são frutos desse tipo de... que eu acredito que um dos principais problemas seja que os números fazem a pessoa parecer uma pessoa que tem mais credibilidade e conhecimento. Então, quando eu entro no Instagram, né? Eu não, porque eu tenho um senso crítico, mas uma pessoa comum entra no Instagram e ela vê um médico que tem 1 milhão de seguidores, ela tem a tendência a acreditar no que aquele cara fala
muito maior do que acreditar num cara que é um cara que não tem nem Instagram, que tá dentro de uma universidade ali, que talvez tenha um conhecimento muito maior. Então, existe um desbalanceio. Tipo, por exemplo, o exemplo que a gente trouxe aqui do Cariani. Pô, o Cariani falar, não coma arroz, porque arroz vai te inflamar, sei lá. A pessoa vai acreditar muito mais, né? E ela vai chegar e ela pode contestar até o médico dela, que talvez tenha mais conhecimento, e falar, não, mas eu vi aqui no canal. O cara tem muito seguidor. O cara tem muito seguidor. Isso é um problema, né? Isso a gente pode trazer de conselho para as pessoas que estão escutando esse podcast, né? Pra saber identificar... ou lidar com isso, né? Primeiro, vamos ter uma conversa aqui, vamos expandir um pouco. Tá. Quem que tá na presidência do nosso país hoje? Não precisa nem falar o nome, tá? Começa com L e rima com Adão. Tá. E eu não tô defendendo o Bolsonaro, porque eu acho que 2 extremos que, no fundo, acabam estando do mesmo lado, de alguma maneira. Tá. Mas eu tô criticando aqui a mentalidade do brasileiro, tá? Ela que faz com que os influencers que vivem aqui no Brasil prosperem. Uhum. Então, eu vou seguir quem eu me identifico. Eu vou seguir com quem eu me identifico. Então, de certa forma, o influencer tem o poder que ele tem, porque ele é quem ele é, e quem ele é repercute em quem as outras pessoas que acompanham ele são de alguma forma. Elas querem ser também. Querem ser. Então, elas se identificam. Então, será que o problema tá no influencer, como o Guto Gambá, a Carla Larga lá e o Cariani, e no Lula e no Bolsonaro, ou tá na mentalidade do brasileiro? E não tô falando só do Brasil, porque outros países também têm problemas, mas na mentalidade do nosso povo aqui, na média. Será que é uma falta de inteligência geral? É uma falta de bom senso? Uma falta de educação generalizada que gerou todo esse problema que a gente tem? Enfim, as causas disso são diversas. Mas a gente entende que para mudar o topo, a gente vai ter que mudar a base. Porque assim, eu não vou conseguir produzir um influencer artificialmente. Um influencer bom que vai divulgar só coisas boas. Porque, assim, possivelmente essa pessoa não vai ter o mesmo crescimento e ela vai começar a ter um decréscimo até, porque as pessoas estão com outra mentalidade. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a minha ideia? Qual que é a ideia tua também com esse podcast excelente que você traz conteúdo de alto nível? É construir pessoas que pensam diferente. Sim. Mesmo que agora numa proporção um pouco menor. Mas a gente tá crescendo. Sim. Tá? Tipo, a gente tá crescendo semana a semana, mês a mês. Daqui a pouco, né, tem uma comunidade de pessoas que já estão pensando mais diferente. Então, eu sou muito positivo, tenho uma visão muito positiva em relação ao futuro, porque eu acho que com o conhecimento a gente vai conseguir mudar. Inclusive, a audiência desses influencers que são rasos. Ou eles vão ter que se adaptar, ou eles vão sumir do mercado. O Guto Galama, por ser inteligente, a princípio, em relação a essa parte de negócios, eu acho que vai se forçar a aprender. Então, fica o convite aí novamente para você aprender. Mas tu vê como uma necessidade a população evoluir cognitivamente e conseguir discernir, ou é que eu penso assim às vezes, cara. Se as pessoas que têm conhecimento de verdade botassem a boca no balão o tempo todo e falassem o que é o certo, vamos botar assim certo, né? Cientificamente mais adequado, sobraria menos espaço para as pessoas que falam besteira em algum nível, né? Então, o problema é que o cientista que entende de verdade da parada, cara, é um cara que às vezes tem um celular de 2014 e não sabe postar um story. Então, hoje, tu ser um bom comunicador e tu ter números nas redes sociais faz com que tu influencie a sociedade, independente de tu ser bom e ter uma base ou não. Então aqui fica o meu conselho para profissionais da saúde que pensam como eu. Inclusive eu tenho uma mentoria médica onde eu justamente trago essa visão, onde você pode prosperar. Você não precisa ser o médico que tem o Porsche comprado com chip e soro. O meu 911 tá aqui na garagem, eu não comprei vendendo chip e nem soro. Eu comprei trabalhando de forma séria com a verdade. Você não precisa fazer isso para você ter sucesso na profissão. Então, você precisa ter o quê? Uma boa comunicação. E você precisa ter interesse pelo conhecimento e pela verdade. Você precisa seguir princípios básicos. Mas por que vender besteira e ser superficial
tem tanto mais alcance, assim, cara. Sei lá, as pessoas querem milagre, assim. Porque eu vejo essa parada do soro aí, cara. Eu queria até entender a tua visão sobre. Eu fico louco, cara. Eu fico tipo, não é possível. A pessoa crê nisso, cara. As pessoas querem acreditar, né? Então, assim, você quer acreditar no milagre, né? Porque você tira a tua responsabilidade, de certa forma. Você acredita que algo vai fazer com que você não precisa produzir nada mais, você não precisa se esforçar mais. Por isso que quando alguém promete fórmula pronta, fórmula mágica, coisas que você simplesmente vai pagar e vai resolver, tendem a ter mais alcance. Pessoas mais simplistas que trazem um discurso muito polarizado e são superficiais, como a gente trouxe aqui em alguns exemplos, elas têm esse poder, porque elas são simples, elas conversam de forma simples, então elas se comunicam muito bem com o público leigo. Então, qual que é aqui o pulo do gato, talvez, para o médico? É começar a ter uma linguagem mais acessível, mas ao mesmo tempo coerente com a verdade. Tem coisas que não podem ser simplificadas, né? Tem coisas que não podem ser simplificadas. E quando elas forem, elas têm que ser contextualizadas e mostrando que não é bem assim. Existem outros lados que a gente precisa ver melhor, né? Mas você conseguir trazer um conteúdo palatável e agradável para esse tipo de pessoa, né? E com a comunicação acertada, com conhecimento, com... Agora, esses avanços da inteligência artificial também vai possibilitar com que o médico saia dessa mediocridade também nas redes sociais e consiga também produzir mais conteúdo de forma mais assertiva para o que ele quer comunicar, né? E ficou mais fácil, inclusive, de pesquisar evidências, de conseguir estudar com mais eficiência. Então, se a pessoa realmente quer, ela vai usar a IA a seu favor. Se ela não quiser usar a IA ao seu favor, ela vai ficar para trás, inclusive os médicos, né? Sim. Tem que se adaptar a todo mundo. O que você acha disso? Como é que tu vê Cara, eu acho que a IA é uma realidade já, e quem não tá aprendendo a mexer em IA vai ser simplesmente devorado, cara. É o equivalente a tu falar, não, essas coisas de celular, essas coisas de internet, não vou usar alguns anos atrás. Eu acho que é até muito pior. Eu queria entender a tua visão sobre a IA na medicina, cara. Se ela vai acabar com a medicina ou se ela vai ajudar a medicina? Ou eu acho que ela vai ajudar muito a medicina. Na verdade, ela já está ajudando muito a medicina na precisão diagnóstica, né? Ela está fazendo já um trabalho excepcional. Mas ela chega a ser melhor que um médico, cara? Os médicos são bons, assim... A IA, ela poderia, na minha opinião, substituir 90% dos médicos hoje. Por quê? Não, dos médicos clínicos ali, né? Como assim, cara? Por quê? Porque a educação médica é um lixo, né? A educação médica é um lixo. Mas por quê? Porque é pouco científica? Não, ela é científica, mas ela é baseada em protocolos rígidos. Ela é baseada, por exemplo, muito em consensos. Eles não realmente explicam como você tem que pensar de forma crítica, como que você vai estudar depois da formação, como você vai atrás da evidência. Porque o médico, no fundo, ele também tem que ser um cientista, porque ele aplica a ciência na prática. Então, se você aplica a ciência na prática, como que você não vai conhecer a ciência? E não falam de ciência na medicina. Falam de casos práticos, casos muito úteis, que o cara vai usar no dia a dia. Mas, assim... Eu formo médicos que são engessados, que seguem protocolo, que pensam de forma quadrada. E pensamento de forma quadrada é facilmente substituído pela IA de forma muito mais eficiente. Então, se é para um paciente entrar aqui no meu consultório, eu enquadrar ele em critérios diagnósticos e passar o tratamento de primeira escolha, de acordo com o melhor guideline da sociedade médica, eu... teoricamente, poderia ser, na hora, substituído pela uma IA, porque eu não tô fazendo nada de diferente que a IA faria. Sim. Absolutamente nada. Um robô, né? Então, o médico que atende em planos de Unimed, que fazem atendimento de 15 minutos, cara, você vai ser, assim, o encanador vai ganhar mais dinheiro que você. Médicos, no futuro, vão ganhar menos do que encanador. É melhor ser encanador do que médico daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos vai ser melhor ser encanador do ponto de vista financeiro do que ser médico. Na média. Eu tô falando. Na média. Se for considerar os médicos que a gente tem hoje. Que são esses totalmente engessados. E quando eu falo aqui de quebrar o protocolo, não tô aqui dizendo de criar uma ciência própria. Sim, que aí começam vários perigos também. Mas de entender que o guideline ele foi feito
com base em uma média, que existem nuances individuais, existem contextos individuais, existe o contato médico-paciente, essa empatia, essa crença que o paciente tem no tratamento, tudo isso é muito importante. Então, quando o médico ele começa a usar a IA ao seu favor e não perde essa essência que ele tem, essa essência empática, né, de realmente se importar em fazer a melhor escolha para o paciente, em detrimento do benefício financeiro que ele vai receber, Sim. ele realmente vai se tornar um super-homem com a IA, um super médico. E é isso que eu busco ensinando os médicos hoje em dia, porque é só assim que a gente vai conseguir vencer e prosperar nessa fase, porque a maioria dos outros vai ficar ganhando menos que o encanador e reclamando no Reels lá que tá ganhando pouco do plano, mas que tá ganhando pouco porque merece, porque você definitivamente não merece receber mais, não merece. Porque... Mas aí tu tocou num ponto, cara, que esse médico ele vai ter um problema financeiro, né? Mas aí uma alternativa que encontraram foi algo que a gente falou anteriormente, que é passar protocolos de coisas que simplesmente não fazem sentido e não tem resultado, ou cobrar super valores, cara, por coisas que acontecem inúteis. já hoje, né? Por exemplo, soroterapia. Vocês tinham me perguntado da soroterapia, né? Mas assim, a gente arborizou tanto que até esquecemos dessa pergunta. Mas isso... O que é soroterapia? O que rola hoje em dia? É uma puta de uma picaretagem. Se você vende soro para condições que não são as indicadas, por exemplo, se eu não tenho algum problema no nosso sistema gastrointestinal severo, né? Uma gastroparesia, ou tive que fazer uma cirurgia no aparelho digestivo, uma cirurgia bariátrica muito agressiva, né, etc. Doença de Crohn avançada. Muitas vezes eu tenho que fazer reposições de vitaminas endovenosas. Porque o corpo não consegue absorver. Até mesmo em algum contexto de uma anemia ferropriva mais severa, eu posso fazer um ferro intravenoso, uma deficiência de B12, eu posso fazer uma aplicação intramuscular. Mas o problema é que esse é 1% só do que vem sendo prescrito nas clínicas. Então, se você é um médico que vende soro, se você é um médico que vende soro e esse soro não tá ligado a essas indicações que eu trouxe pra você, você é um picareta, você é um filho da puta. Você deveria ir preso, porque isso é crime. Você tá gerando uma iatrogenia no paciente. E iatrogenia é crime. Então você deveria ter o teu CRM cassado. Se você vende soroterapia para emagrecimento, se você vende soroterapia para detoxificação, se você vende soroterapia para questão intestinal, para energia, você é um bosta, cara. Você nem merece esse diploma. Pega o CRM e rasga, porque ele não serve para nada além de enganar, tirar o dinheiro das pessoas, fazer coisas ruins aqui na nossa terra. Mas o que a galera tem tomado? Soro, tipo assim, eu tô precisando, eu quero dar um up aqui. Daí eu vou lá tomar um soro pra eu me sentir melhor. É que tem o efeito placebo, né? Entendi. O que acontece? A maioria das vitaminas hidrossolúveis, não só as hidrossolúveis como as lipossolúveis, elas são plenamente absorvidas pelo nosso trato gastrointestinal. Isso a gente tá falando daquelas vitaminas populares, A, B, C, Todas D. as vitaminas são absorvidas muito bem pelo nosso trato gastrointestinal. A gente nunca precisou de uma injeção de vitamina para sobreviver. Sim. Tá? Inclusive, esses médicos, eles ficam criticando quem toma leite, porque não é natural que o ser humano nunca tomou leite, mas ele tomava a injeçãozinha colorida na veia. Tomava? Não tomava, né? Puta que pariu. O caçador-coletor lá, não, eu vou parar pra tomar uma vitamina tomar um D sorinho. aqui. Vai se fuder, cara. Você até nem merece ser... Se é médico homem, nem deveria ser chamado de homem, cara. Você que vende soro, você é uma espécie que não tá nem entre homem e mulher. É um ser que nem deve ser chamado de ser humano. Cara, e assim, a gente tem vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis, todas elas muito bem absorvidas pelo trato gastrointestinal. Algumas condições que eu disse ali, elas necessitam de um aporte, às vezes, endovenoso, intramuscular, sem problema, mas isso é 1%. O restante, não. O restante eu vou lá tomar um soro de antioxidantes, que, na verdade, não vão ter repercussão nenhuma, porque não existem estudos clínicos. A gente precisa passar por uma fase de estudos pré-clínicos, estudos de fase 1, fase 2, fase 3, para ter, de fato,
algum embasamento para indicar algum tipo de tratamento. Quando a gente fala nesse contexto de soroterapia, para detoxificação, para emagrecimento, a gente não tem nada disso. A gente não tem estudos. Então, são protocolos que saem da cabeça deles baseado em uma bioquímica que muitas vezes eles criaram para poder vender. Então, é algo totalmente fake. Esses caras são a pior doença da medicina. Cara, mas isso custa caro, assim? Eu não tenho noção, né? Porque eu jamais faria soroterapia. Porque eu não sou um asno. Custa caro. Às vezes a pessoa gasta mais de R$1.000 por semana ali só pra ficar tomando um sorinho colorido e se fudendo, né? E postando no Instagram, né, cara? Cara, isso é muito vergonhoso. Pessoa, nossa, se você tá ouvindo esse podcast e você posta tomando soro, meu Deus do céu. Assim, eu não tenho dó de você, porque, assim, mas procura ajuda profissional, porque é complicado, assim. E na prática, a pessoa ela urina, né? Daí ela mija caro. Ela mija caro, porque a maioria não são absorvidas na quantidade que foi injetado. Você tem um limite de absorção, você acaba urinando o restante, né? É como são vitaminas hidrossolúveis, normalmente a toxicidade também não é tão alta, mas a pessoa acaba perdendo ela por não ter uma reserva ali de muitas dessas vitaminas injetadas, elas acabam urinando mesmo e você, nos outros dias, já acaba perdendo até aquele teórico benefício que nem existiu. Né? Porque muitas vezes a gente também consegue suprir através da alimentação. A gente tem opções de suplementação quando necessária, via oral, né? E a alimentação, ela é o pilar base e nunca vai substituir, enfim, nunca a gente vai ter nenhum tratamento para substituir, muito menos um soro inventado para tirar dinheiro, para roubar das pessoas, né? Você com certeza já assistiu um episódio do Sem Groselha e se imaginou debatendo ou conversando com o convidado. Bom, nós fizemos isso acontecer. O Universo Cognitivo é a comunidade para quem não quer só consumir o conteúdo, para quem quer interagir, debater, conversar, ter aulas exclusivas e poder de fato viver o conteúdo. Temos encontros semanais ao vivo comigo e com convidados do Sem Groselha, onde você vai ter a oportunidade, além de ter uma aula exclusiva, de poder debater, interagir, fazer perguntas e questionar ali o convidado frente a frente. Também terá acesso antecipado aos episódios do Sem Groselha, podendo acompanhar as gravações em tempo real e podendo inclusive interagir e mandar perguntas que serão respondidas ao vivo. Você também terá acesso a eventos na Mansão Sem Groselha, onde você vai poder, além de conhecer convidados do Sem Groselha, também interagir com os outros membros lúcidos da comunidade, vivendo uma experiência exclusiva. Clica aqui embaixo no link da descrição para descobrir como fazer parte. Qual outra picaretagem aí tá na moda, cara, que tu vê assim? Eu vejo o pessoal fazendo aqueles exames, assim, de... Primeiro, fazer um monte de exame, né, cara? E tu se tornou meu médico, aí quando tu pediu o exame, eu até olhei e falei, cara, não, são bastantes, mas é diferente um pouco do que a galera pede, né? Aqueles exames de tudão, assim, e falam de intoxicação por metais e... Diagnóstico do picareta, né? A gente começa já por aí. O cara pede trocentos milhões de exames que o paciente nem sabe nem pronunciar. Nem ele sabe, na verdade. Ele nem sabe para que significa o exame. Ele nem sabe o que ele vai investigar de fato. Qual que é a utilidade prática daquilo. Ele pede muitos exames porque a gente vai ver alterações ali. Né? Alterações que são normais. Porque para a gente ter uma prescrição de exames correta, a gente precisa entender o contexto do paciente, entender quais são as doenças prováveis que ele possa ter, tá? Uma probabilidade pré-teste, que a gente chama. A gente entende ele, vê, bom, esse cara aqui tem esse estilo de vida, tem em média 30 anos. A gente consegue definir aqui, quais as comorbidades que ele tem, o que ele usa de medicamento. Aí eu consigo entender quais exames eu acho necessário pro contexto dele. Mas o teste, ele perde um pouco a acurácia. Na verdade, ele perde muito a acurácia. Porque um teste, ele só é considerado fidedigno se eu tenho uma alta probabilidade pré-teste dela ser positiva. Um teste nem sempre... O que isso quer dizer na prática? Eu não entendi. Na prática, isso significa que a medicina é só probabilidade. Tá. É isso. É uma questão de probabilidades. Entende? Então, ó, se você tem uma probabilidade de ter... Testosterona baixa, sei lá. A testosterona baixa, ela é mais, assim, ela é mais objetiva. Eu poderia pensar em outro... Entendi. Ela tem uma correlação mais direta. Uma correlação mais direta. Mas eu poderia pensar numa doença de Cushing, numa insuficiência adrenal, por exemplo. Eu poderia pensar numa insuficiência adrenal. E aí eu poderia pedir, assim, se esse paciente, ele não tem nenhum critério ali
que possa levantar a hipótese dele ter insuficiência adrenal. E eu peço às vezes um exame de cortisol. E aí vem um cortisol baixo ali, um cortisol alterado. Aí vai gerar toda uma preocupação. Não, esse paciente tem uma doença. Aí começa a investigar, começa a fazer exame de imagem. Aí no exame de imagem acha um nódulozinho. Aí esse nódulozinho já gera outras repercussões, porque eu tenho que fazer biópsia, eu tenho que fazer mais exames. E às vezes não era nada, era um achado incidental. Né? Então gerou um monte de outros procedimentos, um monte de outros tratamentos que já ele estava premeditando que ia acontecer, porque na verdade ele gostaria mesmo de mostrar que o paciente tem um problema para deixar ele preso ao tratamento, a ele, a dizer que na clínica ali eu tenho um protocolo incrível para matar esse teu estresse, teu cortisol tá alto. O cortisol você leva por qualquer coisa. Eu posso sentar aqui na cadeira aqui, cara, eu tô mais estressado, eventualmente vão coletar meu sangue aqui. Meu cortisol vai dar alto, às vezes, no momento que não era pra dar, mas isso não significa que é uma doença, tá? Mas aí o cara vai falar que você tá estressado, que você tem que se desintoxicar, às vezes fez um teste ali que ele inventou a metodologia e disse que você tá com metais pesados no corpo, te assusta, né? E aí, através desses múltiplos exames que não tem uma boa acurácia, às vezes faz teste genético que nem foi validado ainda, faz o paciente fazer 1000 testes lá, e aí sai que ele tem um monte de problema, ele tem risco para hipertensão, ele tem risco para diabetes, ele tem risco para um câncer específico lá, ele tem tudo o que se pode imaginar de coisa ruim. Tá? E a única coisa que soluciona é ele, não, tem que ter o tratamento. O soro. É o acompanhamento ali, tá? É só isso que vai trazer uma segurança para ele. Então, olha que perverso que é, né, a medicina, né? Então, a medicina, quando feita dessa maneira, né, a gente tem que usar os exames da maneira correta para ajudar no nosso diagnóstico de forma mais precisa, lembrando que não é uma certeza, mas uma probabilidade maior de ser o melhor diagnóstico e, assim, o tratamento mais adequado. Mas isso gera, cara, uma visão extremamente negativa das pessoas, né, sobre os médicos, que até um certo ponto ela talvez seja realista, né, e talvez seja uma visão justificada. Porque, cara, vamos supor, né, na prática, eu tenho aqui meus 30 anos, né, eu tô bem de saúde, agora, né, já estive pior, e eu decido, pô, cara, quero me cuidar mais, quero cuidar da minha saúde. Aí eu vou conversar com um médico, qualquer, que eu encontrei no Instagram, que eu falo, pô, quero dar um up aqui, quero ficar melhor. Aí esse cara, ele vai pedir pra eu fazer um monte de exame que eu não precisaria, então eu tô gastando dinheiro nisso. Aí ele vai me passar um tratamento que basicamente eu posso estar urinando fora, então tô tomando soro, e ele pode me fazer gastar mais recursos com mais coisas que são besteiras e são um desperdício. Isso em última instância, cara, deveria ser crime, né? Eu não sei como é o CRM que mas não é. Assim como existe em toda a profissão, não tô olhando com um olhar negativo apenas para a medicina. Talvez a medicina tenha esse lado negativo tão evidente para mim, porque eu vivo a medicina. Ah, não, a psicologia que eu já fiz 200 episódios é terrível. Mas também, assim, né? a gente tem em todas as áreas, direito, engenharia, arquitetura, nossa, são todos, no fundo, a maior parte das pessoas assim. Mas na questão da medicina é mais complexa porque você está lidando com a saúde, né, com fragilidades individuais. Então a pessoa fica mais sujeita a entrar nesses protocolos por resolver uma dor que está latente, diferente de um outro profissional que às vezes não tem essa correlação tão grande. Então, e por vezes o recurso é limitado, né, cara? Eu tô pagando para fazer soroterapia para tratar uma doença que existe, que me faz mal, mas eu deveria estar fazendo, sei lá... O tratamento certo. O tratamento certo. Então, assim, o placebo, ele não é custoso só por ser placebo. Ele é custoso porque ele te tira a chance de fazer o tratamento certo. Então, mesmo que você esteja tomando um soro que seja inócuo para você, ainda assim ele é maléfico, porque tá tirando do teu direito de buscar algo que realmente tenha evidência. Que tenha eficácia comprovada. Porque efeito placebo, ele é um efeito que não depende do medicamento. Então, eu posso tomar farinha. É melhor gastar em farinha do que gastar no soro vendido na clínica. E se eu quiser botar um chipzinho hormonal aí pra eu ficar do jeito? Chip hormonal é outra onda, né, do momento. Tá rolando solto, né? Eu, como médico independente, né, por isso que eu escolhi atender online, atender de forma remota, para eu não ficar preso a clínicas que têm um custo elevado. Por ter um custo elevado, eu preciso cumprir folha de pagamento de funcionário, eu preciso, enfim, ter todo o custo burocrático ali, né, de treinar a equipe também. Sim, o espaço tem que ser bonito. O espaço tem que ser bonito. E
um cara que trabalha com emagrecimento, só vendendo consulta, você acha que ele vai conseguir manter esse padrão da clínica que muitos pacientes exigem? Então, o que ele tem que começar a vender? Coisa que ele não deveria. Médico não deveria vender medicamento. É verdade. Porque, Meio que conflito de interesses, né? se eu vendo uma coisa que, assim, se eu indico uma coisa que eu vendo, eu tô totalmente conflitado. Sim. Tu tá vendendo a solução pra um problema que tu identifica o problema, né? É tipo, o cara vem na tua casa e fala, não, ó, opa, tem que trocar essa TV, essa peça. Ó, eu vendo a peça. E assim, ele não fala que tem outras peças pra colocar no lugar que são mais custo-efetivas. Ele vende a peça que ele tem. Sim. Então, assim, ele vai vender a peça que ele tem, no caso, o chip. Né? Ele não vai falar pra você que outra reposição via transdérmica ou via injetável, intramuscular... Ou nenhuma reposição, dependendo. Dependendo do caso, talvez seja melhor pro caso dele. Ele não vai mostrar as outras opções de forma clara. Ele até pode citar, mas ele sempre vai puxar pro lado do dele. Porque ele vai vender um chip que custa R$200 por R$3.000. Ele vai vender um chip de gestrinona que custa, sei lá, seus R$400 por seus R$5.000. Então, nesse contexto, ele com essa margem de lucro exuberante, vai ter uma tendência em fazer indicações equivocadas. Por exemplo, a gestrinona, ela tem indicação em alguns casos ali, né, bem específicos, tá? Só que, fora dessas condições ginecológicas, eu não tenho indicação do uso da gestrinona, tá? E esse é também um dos chips da beleza? É também um dos chips da beleza, que é utilizado há muito tempo para endometriose, para mioma, para problemas dessa natureza. Só que grande parte das meninas que recebem isso, elas não têm essas indicações. E mesmo se elas tivessem, por exemplo, né, endometriose, será que é a melhor solução para ela usar a gestrinona? A médica que vai vender a gestrinona, o médico que vai estar lá com a gestrinona, vai indicar ela, sem falar que é a mais cara, sem falar que vai causar retenção hídrica, sem falar que pode cair o cabelo dela, sem falar que pode engrossar a voz e isso é irreversível, sem falar que, enfim, a pele dela vai alterar, vai ficar acneica, sem falar que, enfim, ela pode ter diversos outros problemas, até mesmo acúmulo de gordura visceral, porque se altera a dinâmica natural da mulher, porque é um hormônio androgênico, assim como os outros, como oxandrolona, como testosterona. Só que ao invés de ter o caráter só androgênico, ela também tem um papel de estímulo no endométrio. Na verdade, ela é uma progestina, né, que atua no endométrio também, além de ter esse papel androgênico. Então, nesse contexto, cara, a mulher, o médico ou a médica, ela fica muito mais suscetível a prescrever esse tipo de tratamento que de longe é a melhor. Eu tô cansado de receber pacientes no meu consultório com problemas relacionados a implantes hormonais, principalmente, tá? Tipo, efeito colateral. Meninas que chegam ali com clitoromegalia, alterou a voz, tá retida, tá se sentindo gordinha, por conta de um uso inadequado de implantes hormonais. E muitas vezes eles colocam implantes hormonais que eles tiram da cabeça deles a formulação. Tu pode manipular o chip. É bizarro. Eles incluem ocitocina. Ridículo, tá? Ocitocina não tem evidência científica para aumento de libido. Não tem evidência. E eles colocam porque é o hormônio ligado ao amor, ao afeto, né? É meio que uma extrapolação tola, né? É uma extrapolação tola sem evidência prática clínica. E eles colocam um implante que é menos ainda factível de que funcione. Então colocam metformina, que é um medicamento na obesidade usado ali para o controle glicêmico. Colocam tadalafil em alguns casos, tá? Tadalafil que você pode ingerir oralmente. E aí alteram toda a dinâmica, a farmacocinética do negócio. Então você não sabe quando tá liberando. Às vezes libera mais num dia, menos no outro. Você não tem um estudo padronizado, porque são laboratórios de manipulação que fazem isso. Cara, mas isso é uma loucura, velho. É uma loucura, mas... Porque eu posso chegar lá e falar, pô, tô broxa aqui. E aí o cara fala, ó, chipzinho. Chipzinho. Aí, na verdade, o meu problema era, sei lá, psicológico, cara. Às vezes poderia ser testosterona, mas ele não te falou que você ia gastar R$30 numa ampola de Deposteron por semana, né? A cada 2 semanas. Ele não te falou que você ia gastar R$30 por semana. Sim. A cada 2 semanas. Eu poderia comprar um tadalafil Não, você ia gastar R$30 a cada 2 semanas se você fizesse o tratamento intramuscular, mas ele vai te prescrever o injetável na clínica de 5.000.
Ele vai te passar o implante hormonal de Cara, mas isso é crime, né, cara? E assim, Isso e o isso risco de extrusão também existe, né? Faz extrusão. O que é extrusão? É tipo o corpo meio que negar, Rejeitar é bem comum, inclusive, tá? É bem comum isso acontecer com implante de testosterona em homens, porque muitas vezes eles têm que colocar vários implantes para gerar o efeito desejado na estabilidade da testosterona. E varia muito, o paciente às vezes absorve mais rápido que outros e tem um pico hormonal no sangue que faz com que os efeitos colaterais fiquem muito evidentes. E como foi feito o implante, muitas vezes esse implante migra no subcutâneo ali e eu não consigo, o médico ali que prescreve, eu não prescrevo, eu não vendo coisas, na verdade eu não vendo medicamentos. Se o paciente tiver a indicação de usar algum implante de testosterona, às vezes está lá, tem acesso a um implante que é de confiança importado com validade do FDA e tal, e se enquadra num critério que para ele faz sentido, eu vou falar para ele, isso aqui para você faz sentido, eu não tenho conflito de interesse. Mas aqui a gente tá falando do cara que tá vendendo na clínica, né? Sim, o cara, ele fica prescrevendo para todo mundo o que ele tem para vender o que ele tem pra ganhando vender. grana infinita. Só que esse cara fica rico rápido. Mas ele, no longo prazo, ele perde totalmente a adesão dos pacientes. Tanto é que hoje a maior demanda minha é de pacientes que sofreram na mão desses caras. Então, eu acho que isso também reflete um pouco da mentalidade do brasileiro, né? Uhum. De querer coisas rápidas e milagrosas, que muitas vezes esses caras oferecem. E também sai do ponto onde que muitos médicos hoje se veem num ambiente extremamente concorrido e eles são preguiçosos, não querem estudar, não querem, enfim, estudar de verdade. Eu não tô aqui falando para fazer residência, tá? Por que não fazer residência é ruim? Não é ruim, mas eu acho que as pessoas romantizam a residência médica. Tá. Porque Residência é um período em que... o que é a residência? É quantos anos? 2, 3 anos? Não sei como é que depende da funciona, especialidade. cara. Depende da especialidade. Mas a medicina, ela tem 6 anos de duração. Tá. E a partir disso eu me torno médico. Para eu ser especialista em alguma área, por exemplo, na endocrinologia, eu tenho que fazer 3 anos de clínica médica, mais 2 de endocrinologia. Eu não tô falando que essa etapa, ela é inútil, tá? Uhum. Mas muitas vezes ela tira a autonomia do estudante de estudar de verdade. Uhum. Porque o estudo, ele é individual. Eu preciso, de fato, me interessar pelo assunto, buscar diferentes fontes e, por si só, sintetizar aquele conhecimento. Se eu tô com alguém ali me mandando seguir protocolos, que é o que acontece dentro de uma residência, eles não estudam, de fato, de forma... dessa maneira que eu mencionei, eles simplesmente recebem um conteúdo que eles têm que ler, eles não aprendem a pensar de forma crítica, eles aprendem a seguir protocolo. Chegou o paciente assim, 15 minutinhos para atender, tá? Você vai atender o paciente, tá nos critérios ali, vai fazer aquele Ctrl-C, Ctrl-V padrão e vai mandar o cara embora. Então, cara, isso realmente tá trazendo um conhecimento para esse estudante? Sim. Será que tá trazendo? Porque assim, depois que ele se forma, ele é um médico preparado para entrar no mercado, ele é um médico que sabe lidar com as pessoas realmente, com problemas reais da vida, porque ele ficou preso durante todo esse tempo ali naquela residência. Será que ele é um bom comunicador? Será que ele sabe estudar sozinho? Será que ele sabe buscar as evidências? Será que ele não é só um acomodado que buscou o caminho mais garantido para depois usar o diploma ou o RQE dele como uma maneira de mostrar que ele tem uma habilidade que ele não tem? E a pessoa ainda se ferra bastante da residência. Tipo, são horas e horas, né? O pessoal reclama. E são Então- horas e horas. O cara lá fica 1000 horas palpando tireoide. O que você aprendeu? Aprendi a palpar tireoide. Assim, porra, cara, você é um imbecil, velho. Porque você poderia estar estudando de verdade. Sim. Eu não tô falando que você é um imbecil por ter feito a residência. Mas se você acredita que o conhecimento ele é obtido através do estudo individual, dessa proatividade em relação a fazer diferentes descobertas, de pensar de forma arborizada em diferentes assuntos, né, dentro da medicina, correlacionar diferentes áreas, né, da endocrinologia com as outras áreas médicas, você vai se tornar um médico mais completo. Então, se você é um residente, eu não tô falando que você é retardado, tô falando que você é retardado se você não olhar para esse outro lado que também é importante, de saber fazer isso sozinho, de saber estudar sozinho, de saber procurar as coisas de forma individual e ter visão crítica. Porque se você tem isso,
né, e tem vontade de trabalhar, porque depois você vai ter que trabalhar, além de ter ficado estudando ali trabalhando durante a residência, você tem tudo para ser muito bem sucedido. Mas a maioria dos especialistas se acomodam, eles não fizeram essa parte. Então, se você é residente e pensa dessa maneira que eu tô mostrando, que não é simplesmente ficar ali copiando protocolo, dando Ctrl+C, Ctrl+V, seguindo ordem. Se você sabe que esse jogo aqui, ele é só um jogo que você tem que cumprir, mas que as outras coisas você não vai poder deixar de lado, você pode se tornar um médico foda. Mas, no entanto, algumas especialidades clínicas, a gente consegue muito bem também buscar conhecimento sem necessariamente passar pela residência, porque, como a gente mencionou, o conhecimento, né, quando você tem uma base sólida de fisiologia, fisiopatologia, medicina baseada em evidência, você conhece as múltiplas especialidades, você encontra uma que você gosta, você estuda a fundo, você faz pesquisa, você lê as evidências mais recentes, as de maior qualidade, você filtra. Cara, por que você é pior do que o cara que tem RQE? Você pode ser muito melhor, inclusive. Né? Depende de você. Será que você vai ficar... Assim, os médicos hoje, eles têm que começar a pensar de uma forma diferente, né? Uma forma mais estratégica. Porque, cara, você vai querer ficar preso no plano de saúde, fazendo atendimentos de 15 em 15 minutos, não resolvendo nada, sendo frustrado na profissão e ainda correndo o risco de ser substituído. É realmente isso que eles querem mesmo, porque... E ainda meio que fazendo mal pras pessoas, né? Porque se tu tá passando um diagnóstico... Se tu não tem... Isso que é louco, cara. O médico é meio que ele é obrigado a ser bom, cara, eticamente, né? Porque se eu apareço lá com um problema e tu não tem conhecimento pra saber a solução correta e tu me passa uma solução que não é a correta, cara, tu tá me fudendo, velho. Tipo, é meio que falta de ética o médico ser burro. O médico burro não deveria existir, né? E o problema é que hoje a gente tá falando de uma população brasileira com uma média de QI muito abaixo da média, né? Então, a gente também tem que considerar que a maioria dos nossos médicos também, eles não são aquelas coisas. E por isso que quando você encontrar um médico, sempre tente olhar com uma visão crítica em relação ao que ele fala, né? Se é um médico que simplifica as coisas demais. Sim. De uma forma, às vezes, mostrando que o que ele tem ali é revolucionário, milagroso, que só ele tem, uma novidade, que, enfim, ele vai resolver todos os problemas da vida. Se é um médico com um discurso muito bonitinho, mas que na prática você vê que é conflitado, né? Você tem que perceber essa malandragem, né? Algumas pessoas conseguem perceber melhor que as outras. Qual que tu daria, assim, três formas rápidas de identificar um charlatão aí, ou identificar um mau médico, pra não cair num mau médico? Tipo, o que o cara sempre faz, assim, o que é padrão? O que é padrão? A gente teria que enquadrar num estereótipo? Acho que a gente tem que enquadrar um estereótipo, porque, tipo, pô... Eu ia falar que a questão dos itens de luxo, mas isso não é uma necessidade, não é necessário, Não é sempre. Não é sempre, porque eu também, todo mundo, a gente gosta de coisa boa e não quer dizer que a pessoa vai usar isso que ela é. Tá. Mas às vezes a pessoa usa a imagem dela de luxo, uma imagem muito artificial, é aquela pessoa que atrai pelo visual, é uma pessoa que faz com que você queira ter a vida que ela tem. É uma pessoa que fala bonito, fala em nós contra eles, ataca a indústria farmacêutica e fala que tem um tratamento diferenciado aqui. Então, esse tipo de profissional, assim, que você nota que tem esse perfil manipulativo, no fundo, você tem que se afastar. Porque por mais que você se conecte com ele em algum grau, é uma pessoa que não é boa, né? Então, o médico charlatão, ele é imediatista em relação ao lucro financeiro que ele tem. Então, ele vai te prometer um resultado rápido porque ele quer ganhar rápido de você no curto prazo. Mas ele vai entregar isso até em um primeiro momento, mas sem que você consiga ter a tua autonomia de ficar sem aquele tratamento. E você pode ter um efeito rebote depois muito pior do que você teve antes de iniciar o tratamento. Mas ele vai te trazer aquele ganho de curto prazo que você quis. Então, se você é alguém que busca ganhos de curto prazo sem um planejamento de longo prazo, eu não tô falando que ter resultado rápido é ruim. Pelo contrário, eu prezo pelo resultado rápido porque isso melhora a adesão. Mas quando feito da forma correta.
né? E quando existe o resultado, de fato. Né? Quando existe o resultado atrelado a um plano sustentável. Sim. Então, se o cara fala fala muito contra a indústria, promete coisas que você nunca ouviu falar ali, num protocolo revolucionário, o cara, enfim, tem esse perfil ostentador, mas não mostra nada de valor em relação à parte de conhecimento. Às vezes usa a religião. Às vezes fica falando de Deus a todo momento, pra, às vezes, transmitir uma imagem de pessoa boa, né? Cara, isso aí me irrita demais, cara. O às vendedor de curso que usa Deus, o cara tá lá chorando na live, cara, falando de Deus, meu Deus, cara, esse cara, velho, muitas vezes ele tá só tentando manipular a audiência dele. Cara, isso aí é uma das coisas que mais me irrita, velho. Eu sou bem avesso à religião, assim, cara. Porque, assim, a partir do momento que tu tá vendendo alguma coisa, cara, quando tu começa a tocar nessas crenças, cara, tu manipula a pessoa, né? Você manipula. Porque tu faz parecer que tu é um homem bom diante dos olhos daquela pessoa que tem uma crença semelhante. Você cria aquela semelhança, sabe? Queria, cara. Então eu vou vender esse iPad aqui, daí eu começo a falar, não... Mas Deus hoje falou pra mim que eu tinha que sair de casa e vender isso aqui porque eu tô fazendo um bem pras pessoas. Então tu passa uma imagem de bom moço e a pessoa, não, eu acredito em Deus também, eu quero estar com esse cara, eu quero acreditar no que ele fala porque ele... O problema é que a pessoa joga verdades e coisas boas e as mentiras mascaradas no meio, né? Então eu falo, não, nós temos que ser bons com as outras pessoas. Não, e daí a pessoa, isso é uma verdade. Ele fala, por isso você precisa disso. Isso não é uma verdade, mas veio depois de uma verdade. Você manipula totalmente o comportamento ali e você acaba sendo um psicopata, de certa forma, né? Eu acho que isso se aproxima bastante do que seria um transtorno, né? E a gente vê que, infelizmente, a grande maioria dos profissionais são assim, né? Desses profissionais. Tu acredita que, de certa forma, esses charlatões aí que a gente jogou um pouco de luz sobre essa sombra hoje, como as pessoas da soroterapia, como as pessoas dos chips, eles são burros, cara? Ou eles são maus, de fato? Eles sabem que eles, de certa forma, estão fazendo mal e ignoram isso, ou eles não têm conhecimento e eles acham que estão fazendo bem? Eu acho que existem as duas personalidades, as duas possibilidades, tá? Eu já presenciei situações onde profissionais inicialmente eram bons, pensavam de acordo com princípios éticos, pela verdade, eram pessoas que diziam o que pensavam, só que o meio e as decisões que ela tomou depois disso foram fazendo com que ela ficasse diferente. E é uma questão de dessensibilização. Você começa indicando um soro ali que tem uma certa base científica por trás, mas que é questionável. Assim. Por mais que seja questionável, é algo tolerável. Tá. Você começa com isso. E aí você começa a ficar muito irritado com os seus pacientes porque eles estão te dando muito trabalho. E aí na tua cabeça você cria uma condição onde o teu paciente está em débito com você. Então você tem que realmente vender essas coisas para ele porque ele é um paciente que tem dinheiro, então ele merece gastar. Então a pessoa começa a encontrar justificativas. O cara é multimilionário. O que tem ele vir aqui gastar no meu acompanhamento 80 mil reais? Assim, que tem ele vir aqui? O que tem? Aí ele começa a justificar o comportamento dele. Sim. E aí ele se torna uma pessoa ruim, né? Porque ele perverteu completamente os valores dele de forma sem intenção inicialmente, mas pelo fato dele querer muito aquele benefício, o status, o dinheiro, ele começou a se enganar e passar por cima dos valores, mas sem dizer explicitamente para ele que estava passando, mas encontrando justificativas. Então, eu conheci já vários profissionais que hoje são assim. Outros são realmente por falta de conhecimento. Por isso que eu não ataquei diretamente o Guto Galamba falando que ele era, enfim, mau caráter, porque eu disse no começo que ele era uma pessoa que aparentemente é muito bem intencionado, só que talvez falte conhecimento. Então, em alguns casos, a gente vê que tem boa intenção por trás. Já o Cariani me parece um cara bem inteligente. Então, no caso dele, eu prefiro até manter um distanciamento, porque já me gera um sentimento de que eu tô lidando com alguém que talvez tenha duas caras, né?
Entendo. Cara, que conselho que tu daria pro profissional da saúde que assiste a gente, assim, que direção que ele pode tomar mediante tudo que a gente levantou aqui? Porque às vezes a pessoa pode ter levado até um choque de realidade, né? Tu trouxe algumas referências aqui, pessoas que são referências, e tu, de certa forma... Eu acho que uma mensagem: não tenha ídolos. Não tenha ídolos. Entenda quem você é de verdade. Quais são os seus valores? Quais são suas crenças? O que você realmente quer pro teu futuro? E se aproxime de pessoas com valores semelhantes aos seus. Eu acho que esse é o meu conselho principal. E quando você buscar um tratamento médico, busque também se aproximar de médicos que pensam da mesma maneira que você. Por isso que eu vejo que tantos médicos bem-sucedidos que são charlatões, às vezes, são só bem-sucedidos porque muitas pessoas também têm essa falta de autoconhecimento, essa vida no automático, busca pelo imediatismo. Então, comece a mudar isso. Comece a pensar na vida como ela é, com clareza, e ter direcionamento de onde você está indo e para onde você quer ir. Perfeito. E, cara, foi uma honra te receber aqui. Obrigado demais aí pelo conhecimento que tu expôs. Tu botou luz em lugares perigosos, né, e controversos de certa forma. Eu espero que essa mensagem encontre bem as pessoas, né? E o objetivo do Sem Groselha é sempre gerar reflexão para que as pessoas tenham mais capacidade de discernir, com mais conhecimento, com mais ferramenta. E acho que tu fez muito bem isso, cara. Então, obrigado por tu ter estado aqui. Para quem desejar te encontrar nas redes sociais ou no YouTube, Instagram, onde tu tá produzindo conteúdo, o que tu tem para oferecer para as pessoas? Tu tem curso, mentoria? Eu já tenho aqui um livro teu que tá aqui nessa estante e tal. Onde as pessoas te encontram, cara? Tá. O meu Instagram é @doutorstalker e o meu YouTube é @doutorstalker também. Eu produzo conteúdo diariamente sobre isso, então... Uma das dicas para você não cair no papo de charlatão, inclusive, é me acompanhar. Eu vendo livros para profissionais da saúde, principalmente voltados para a área de emagrecimento e obesidade. Tenho 2 livros com o meu sócio André, que escreveu comigo, que já venderam mais de 40 mil cópias, né? Que é uma dupla, então mais de 20 mil duplas a gente vendeu dos livros, foram best-seller. Para profissionais da saúde, a maioria deles médicos ou nutricionistas. Totalmente amarrado cientificamente. Totalmente 100% científico. Tudo que eu tô falando aqui, só que muito mais aprofundado, né? Porque aqui a gente não conseguiu, pela falta de tempo... E às vezes eu não tenho nem a capacidade de entender também, né? Não, e assim, começa a ficar chato, né? E aí as mentorias para os médicos voltados para essa parte de atendimento online, que hoje eu trabalho 100% online, tenho minha liberdade geográfica, minha liberdade financeira, e ensino médicos a atenderem com... clareza, com valores, com princípios e ainda assim serem bem-sucedidos. Então, acho que é possível fazer isso, né? Também atendo pacientes, né? Faço um modelo de acompanhamento, enfim, quem quiser acompanhar o meu Instagram, eu já disse. E eu entro aqui nesse lugar, parece que eu tô numa caverna, né? Parece que aqui as ideias, elas aparecem de forma mais clara e nada melhor do que esse lugar aqui para dizer verdades, porque isso aqui parece realmente um negócio místico aqui, e que quebra totalmente com o padrão. E eu gosto disso, né? Eu gosto dessa coisa aqui, essa energia desse lugar aqui passa. Então, parabéns, que você é muito foda, sabe? Você é muito foda pelas coisas que você construiu. Obrigado, irmão, cara. Tamo junto demais. E, cara, tu também é muito foda. E eu vejo que o que tu faz não só é obviamente importante pra ti, né? Essa luta que tu tem, esse combate que tu tem, como cara, é importante pro mundo, cara. Porque eu acho que quando tu vem aqui e tu aponta o dedo pra coisas que estão erradas, cara, tu tá abrindo os olhos de pessoas, e isso por si só pode fazer uma pessoa, ao invés de gastar dinheiro com soro, gastar dinheiro com algo que seja útil, e ela pode viver 1 ano a mais, 2 anos a mais, sei lá o que pode acontecer na vida da pessoa, né? Então tu não consegue medir verdadeiramente o impacto do bem que tu faz nas coisas que tu tá falando e no que tu tá fazendo, cara. Então eu acho que isso é incrível. Eu sempre gosto de pensar que eu não sei o que tá acontecendo de bom por causa do que a gente tá fazendo aqui. Mas é infinito, é grande, né? É importante.
E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, então, quando as condições são favoráveis para nós, igual você tem a oportunidade de estar aqui nesse podcast transmitindo conhecimento de alto nível, são poucos que têm essa oportunidade, né? Então, assim, o teu dever moral, de certa forma, é ajudar as pessoas com conhecimento. E você faz isso muito bem. O meu dever moral é seguir os meus princípios também. Meus princípios que eu construí, que não foram ditos por religião, mas eu construí baseado principalmente no bem que eu vou fazer pro próximo, que também vai me gerar bem-estar, né? E também pensando na minha individualidade, porque a pessoa que não pensa na própria individualidade, ela não consegue tratar ninguém. Uhum. Então, assim, eu tenho que ter a minha saúde mental em dia, eu tenho que ter a minha liberdade, que são os valores centrais da minha vida, para que eu consiga exercer a minha profissão do jeito que deve ser, né? Do jeito que eu acredito que deva ser, que é realmente a função dela, de realmente ajudar o outro. E você mostra que, apesar de você ter o sucesso que você tem, você não só tem o sucesso que você tem, mas você gera muito mais resultado. Você gera muito mais resultado do que o sucesso que você teve até agora. Por isso que você vai crescer muito mais. Uhum. Entendo o que tu quer dizer. Irmão, obrigado, cara. Foi uma honra gravar contigo. Foi uma honra, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado por acompanhar mais esse episódio do Sem Groselha Podcast. Verifica se você já está inscrito no nosso canal e também clica em um desses 2 vídeos aqui para você acompanhar outro episódio que eu tenho certeza que você vai gostar.